O quanto você realmente é disciplinado. Todos nós brigamos um pouco com disciplina, a gente queria estar um pouco mais perto dos nossos sonhos e da vida que a gente acha que deveria levar e tudo mais. E muito embora eu já tenha falado nesse canal sobre o lado da inteligência da disciplina, então como é que você consegue construir hábitos de maneira mais fácil para conseguir trabalhar esperto antes de trabalhar duro, eu resolvi ler um livro recentemente para explorar o outro lado, o lado da resiliência, da força bruta. E foi por isso que eu li o Não Pode Me Machucar, do David Goggins. David Goggins, ele é parte do exército americano, foi pelo menos durante muito tempo, e ele fez parte de vários treinamentos de elite do exército, como Navy SEALs, Rangers, Delta e por aí vai. O Goggins também é ultramaratonista, ele correu várias ultramaratonas aí de mais de 150, 200 quilômetros numa tacada só, e ele é considerado por muitos um dos caras mais casca-grossa que existem por aí. E nesse livro ele vai contar um pouco sobre a história dele, que basicamente começa quando ele tinha de 6 a 8 anos de idade, um menino negro que em tese tinha uma vida maravilhosa, morava numa casa linda e ele e o resto da família, que tinha um irmão e a mãe, então eles trabalhavam com o pai numa pista de patinação. No entanto, tudo aquilo era uma fachada. Toda a família trabalhava pra caramba e ele vivia um relacionamento muito abusivo com o pai. O pai batia pra caramba nele, na mãe, coisa de chegar a polícia lá, tá a mãe com o olho roxo, sangue saindo, escorrendo pelo rosto e nada acontecer. Ele conta inclusive que teve uma ocasião em que o pai chegou a apontar uma arma na cara dele simplesmente pelo bel prazer de fazer isso e torturar psicologicamente o David. E depois de alguns anos passando por isso, chegou uma hora que a mãe não aguentou mais, pegou os filhos e saiu fora. Tentou recomeçar a vida em outro lugar e, obviamente, desde muito cedo ele teve muitos problemas de adaptação e aprendizagem. Ele viveu ao longo de anos, ele trabalhava, imagina, desde os 6 anos de idade, trabalhando, limpando skate, fazendo toda a organização daquele lugar. E agora ele tinha um déficit de aprendizagem muito grande, tinha muita dificuldade de acompanhar a escola e ele era vítima de racismo constantemente. Ele conta que teve um episódio em que na sala de aula desenharam um bonequinho na lousa dizendo: David, a gente vai matar você. Então você pode entender um pouco do quanto ele teve uma infância conturbada. Obviamente, quando chegou a adolescência, ele não estava num lugar muito melhor. Ele começou a adotar o estereótipo de beleza, eu sou perigoso por eu ser negro, então eu vou ser um negro assustador. Começou a comer pra caramba, começou a ficar grande, usar roupas largas do tipo que um gangster usaria, e a performance dele na escola, que já era ruim, ia de mal a pior. Chegou um momento em que a mãe dele mandou uma carta para ele, já fazia dias que ele não estava em casa, estava na casa de um amigo, e a mãe dele simplesmente ligou para dizer: chegou uma carta da escola dizendo que você provavelmente vai reprovar em breve, tá? Por falta e tudo mais, e enfim, só liguei para te avisar. E quando ele chegou em casa, depois daquele dia, ele se olhou no espelho, e essa é a primeira grande lição do livro, que é o espelho da responsabilidade. Ele olhou profundamente naquele espelho, e ele começou a falar umas verdades. Ele começou a falar para ele mesmo que nada do que ele tinha vivido era uma desculpa para ele viver uma vida medíocre. Que nada do que ele estava fazendo ia ajudar ele a conquistar as coisas que ele queria. Que, muito embora ele sonhasse em ser parte da Força Aérea, que seria uma forma de sair daquela vida completamente conturbada que ele vivia, tudo que ele estava fazendo até então não ia levar ele remotamente perto daquilo. Que se ele queria mudar, ele precisava fazer alguma coisa. Que não importa o quão injusta a vida seja com você, só tem uma pessoa capaz de mudar esse troço. E essa pessoa é você mesmo. Então a primeira grande lição do livro é: se você quer mudar a sua vida, olhe no espelho e assuma responsabilidade sobre todas as merdas que a vida jogou pra você. Sim, muitas delas não serão justas. Sim, muitas delas serão dolorosas. Mas enquanto você não olhar no espelho e assumir que você está se impedindo de crescer, você não vai chegar a lugar nenhum. Ele menciona, por exemplo, que a gente tende a não falar a verdade pra gente mesmo. Ele fala depois com todas as letras: eu sou burro. Não é assim: eu preciso estudar um pouco mais, não! Eu sou um jumento, eu sou um jegue, eu não consigo aprender
tão bem quanto as outras pessoas. E enquanto ele não se apropriava disso, ele não conseguia tomar os passos necessários para mudar esse troço. E uma vez que ele fez isso, ele começou a mudar. O espelho, ele vai te dizer a verdade todas as vezes que você olha para ele. Então, para que tentar mentir? Para que tentar azeitar o negócio só para ser mais palatável para você mesmo? Só para proteger o seu ego? Enquanto a gente não assumir as nossas falhas e o que a gente não é bom e quais são as nossas limitações, a gente não pode mudar. Porque adivinha só, todas as nossas limitações, ou pelo menos a grande parte delas, são temporárias. Se você reconhecer que elas existem, esse é o primeiro passo para que você consiga efetivamente mudar. A partir daí ele vai começar a contar a trajetória dele até o momento que ele foi de eu sou um cara de 140 quilos sem nenhuma perspectiva de vida ou de condicionamento físico para um cara que conseguia correr 200 quilômetros em um único dia. E, obviamente, isso traz muitas dificuldades, muitos percalços e tudo mais. Então, o que ele diz para você? A coisa número 1 que você precisa fazer é calejar a sua mente. A verdade é, nós somos moles. A maior parte de nós é molenga. A gente não aguenta dor. E eu me incluo nessa categoria. Depois que eu li esse livro, eu percebi o quanto eu me escondia atrás do trabalhar esperto antes de trabalhar duro. Sim, é verdade, a gente precisa ser esperto antes de trabalhar duro. É muito melhor a gente conseguir as coisas com pouco esforço do que com muito esforço. Mas isso não pode ser uma desculpa. Isso não pode impedir você de trabalhar duro quando a vida exige. E ele fala, assim, tem tantas coisas ricas no relato dele. Eu acho que uma das coisas que mais ficou para mim é o quanto desafios físicos são extremamente mentais. Quando você acha que você chegou no seu limite, quando você acha que você não aguenta mais, em geral, não é o físico que vai determinar isso. Em geral, é a nossa mente. Então você precisa calejar a sua mente. Como que a gente faz isso? Uma das coisas é aprendendo a lidar com o desconforto, aprendendo a lidar com a dor. Se você foge da dor a todo momento, você nunca vai ser capaz de calejar a sua mente. E esse é um dos motivos pelos quais exercícios físicos são tão úteis, porque é uma forma muito segura de você lidar com a dor na maior parte das vezes, com o desconforto físico. Essas coisas vão com o tempo te calejando e você vai se acostumar com aquele desconforto e você vai progressivamente seguir. Obviamente esse cara é um cara um pouco extremo, então ele vai contar, por exemplo, que na primeira ultramaratona que ele correu, que era uma ultramaratona de 160 quilômetros, ele mal se preparou por conta das condições ali do contexto, que ele foi fazer essa corrida para levantar fundos ali para uma fundação, e foi uma coisa assim de uma semana para outra, então ele não se preparou para aquilo. Chegou no final da corrida, das 10 unhas que ele tinha no pé, 7 estavam caindo e ele teve que ser levado para o pronto-socorro porque ele estava tendo praticamente uma falha renal gravíssima, que ele podia morrer se o negócio não fosse tratado. Então você não precisa ser um cara doido desse jeito. O que é importante é você aprender a superar o seu desconforto. Outras dicas que ele usa para você fazer isso. Número 1 é o que ele chama do pote de biscoito. Toda vez que você tem uma vitória, toda vez que você tem uma conquista na sua vida, isso é um pequeno biscoito que você pode guardar no seu pote. E quando você achar que você chegou no seu limite, que você não aguenta mais, que já deu, você lembra daquele momento, você pega um biscoito. Putz, eu já consegui fazer isso, eu já consegui correr aquilo, eu tive conquista A, conquista B, conquista C, não é isso que vai me parar. E muito embora isso não vai aplacar e resolver todo o seu desconforto e o seu desgaste, isso vai ajudar você a persistir um pouquinho mais. Uma outra dica que eu achei incrível é o que ele chama de a regra dos 40%. Que toda vez que você acha que você chegou no seu limite, você provavelmente está apenas em 40% do seu potencial. Então, você está fazendo um exercício, por exemplo, você está correndo, você falou, agora não aguento mais, agora já deu. Você provavelmente só bateu 40% do que você consegue. E ter isso em mente é uma coisa que me ajudou muito a perseverar um pouco mais na hora que eu estou muito cansado fazendo o exercício. Quando eu falo, putz, não aguento mais. E eu penso nesses 40%, eu olho para dentro e eu falo, realmente eu tenho muito mais aqui dentro de mim. E quanto mais você explora o seu potencial, mais você explora os seus limites, mais você ultrapassa, você percebe que na hora aquilo parece ser muito pior do que é. Mesmo quando você se exercita, se você fala assim, nossa, eu não aguento mais,
no outro dia você provavelmente vai estar muito melhor do que você achava que você estaria na hora que você estava imerso naquela tarefa. Então todas essas são pequenas dicas, pequenas coisas que ajudam você a ir um pouco mais além e calejar a sua mente. Se você tiver uma mente forte, a sua capacidade de resistir diante das adversidades vai ser muito maior. E por fim, a última grande lição que eu tirei desse livro é a coragem de ser incomum entre os incomuns. Quando você consegue alçar um nível mais alto do que o das pessoas que estão à sua volta, quando você se torna incomum, a gente entra numa certa zona de conforto. A gente olha e fala assim, eu já consegui chegar num patamar além, eu já sou uma pessoa diferente, eu já sou uma pessoa diferenciada. E, para começar, isso é um grande reflexo do seu ego. Então, muito cuidado com esse tipo de reflexão, por mais que não seja uma reflexão tão consciente assim. O ponto é o conforto com esse status, o conforto com o status quo. E ele traz um capítulo inteiro para falar sobre o incomum entre os incomuns. Depois que ele começou a fazer parte dos SEALs e mesmo ultramaratonistas e tudo mais, obviamente são pessoas muito incomuns que correm tudo isso de uma vez só. São pessoas muito incomuns que conseguem passar pelo treinamento dos SEALs. Mas, uma vez que você está dentro daquele grupo de pessoas, você sempre pode se tornar incomum entre os incomuns. E precisa de muita coragem para você parar de ser um tubarão de aquário. É muito fácil você se destacar quando você se dedicou muito mais do que as pessoas que estão à sua volta. A questão é como é que você se destaca entre pessoas excepcionais, entre pessoas que são incríveis, entre pessoas que tiveram conquistas maravilhosas. E esse é um cenário que às vezes assusta, é um cenário que a gente olha e fala assim, nossa, essa pessoa é tão incrível, aquela também, como é que eu consigo me destacar? E para a gente fazer isso, a gente precisa de muita coragem. O Goggins, ele menciona que ele descobriu depois de muito tempo, depois de ter feito várias das conquistas físicas que ele teve, que ele tinha uma doença congênita no coração, que o sangue venoso e o sangue arterial se misturava. Isso fazia com que a capacidade cardiorrespiratória dele fosse muito abaixo do que as outras pessoas tinham. E é irônico, porque muita gente podia olhar para ele e falar assim, também é fácil, esse cara tem talento, esse cara nasceu para fazer isso, esse cara tem um dom. Ele não tinha dom. A grande diferença dele é que ele tinha uma capacidade de perseverança muito acima da média. Não se trata de talento, não se trata de ter sido nascido para isso, de ser predestinado, nada disso. Se trata da capacidade de resistir e do desejo de ser verdadeiramente excepcional. Uma das coisas que isso envolve é a sua coragem de explorar os seus fracassos. No livro ele conta quando ele tentou bater o recorde de maior número de barras em 24 horas. Ele fez 3 tentativas para conseguir fazer isso, até que ele conseguiu bater o recorde de fazer, salvo engano, mais de 4.200 barras em menos de um dia. E o que é interessante é, na primeira tentativa dele, muitas pessoas criticaram, falaram assim, ele não vai conseguir por causa de A, B, C e D. E o que ele pensou na hora? Haters, né? As pessoas só têm inveja do sucesso, estão querendo espaço. O que ele desconsiderou foi muitas das críticas que chegaram até ele, muito embora talvez em alguns casos fossem feitas pelas razões erradas, eram críticas que mais tarde se provaram verdadeiras. Eram cuidados que ele não teve na hora de se planejar, que levou ele ao primeiro fracasso. Então, depois que ele fracassou, ele reviu tudo aquilo, replanejou, repensou e tentou de novo. E uma vez mais ele falhou. E algumas das razões pelas quais ele falou estavam escondidas em pequenos comentários que ele não considerou tão relevantes assim. E depois de rever isso novamente, ele finalmente chegou ao terceiro. A gente tem uma relação muito ruim com o fracasso. A gente tende a olhar o fracasso como algo que as pessoas de sucesso não têm, mas é justamente o contrário. O Michael Jordan é o jogador de basquete que mais conseguiu marcar pontos de último segundo no jogo da NBA. O que a maior parte das pessoas não sabe é que ele também é o jogador que mais perdeu o último lance de jogos de basquete na NBA. O que tornou o Jordan diferente não era simplesmente o talento e a capacidade e as grandes conquistas que ele teve. Era também a coragem de enfrentar e assumir os fracassos e aprender com eles. Esse livro transformou profundamente a maneira como eu vejo disciplina. Muito embora eu ainda ache que é importante a gente trabalhar esperto antes de trabalhar duro, ficou muito claro para mim que isso não pode ser uma desculpa.
que eu preciso estar pronto para trabalhar duro todos os dias se eu quiser ser uma pessoa excepcional. E da mesma maneira que esse livro me inspirou, eu espero que esse livro inspire você também. Vou deixar mais 2 vídeos aqui que vão te ajudar a ser uma pessoa muito mais disciplinada. Porque afinal de contas, o objetivo desse canal é ajudar você a compartilhar o que você tem de melhor. Eu espero que você saia daqui um pouco mais capaz de fazer isso. Até a próxima.